Boa noite, pessoal. Vamos voltar à nossa leitura diária do livro Maçonaria por trás da fachada de luz. Hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte do livro, ok? A primeira parte foi uma parte mais rasa, mais superficial, e agora nós vamos dar uma aprofundada no que o autor fala para nós acerca da maçonaria. O título do capítulo 10, que começa a segunda parte, é: Pode uma árvore má produzir frutos bons? Ok? Continuando então a leitura. A maçonaria está infinitamente afastada do verdadeiro cristianismo, e a despeito das suas vantagens, a herança que ela tem é de maldição. As boas obras não compensam a desobediência a Deus. A título de aviso, minha intenção é determinar o que aprendi dos anos de experiência tanto no ocultismo quanto na maçonaria. A loja é parte de uma rede descomunal de organizações mundiais de bruxaria. Poderia-se dizer com licença poética que a maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. Sem dúvida, essa afirmação deve surpreender a maioria dos maçons. Contudo, as aparências enganam, e a maçonaria, como qualquer outra sociedade secreta, tem camadas sobre camadas. Ou seja, é uma versão maligna do quebra-cabeça de caixa chinês. Cada caixa revela uma iniquidade maior. No entanto, tais caixas continuam fechadas aos maçons que não avançaram aos níveis mais elevados. Tendo em vista que a maioria dos maçons não ascende acima do 32º grau do rito escocês ou do cavaleiro templário no rito de York, eles não têm mais do que vislumbres do que está por trás do véu. A gente tem que lembrar que na maçonaria americana, ela é dividida em dois tipos de maçonaria, ok? Em duas lojas, melhor dizendo. Tem as lojas do rito de York e tem as lojas do rito escocês. Então, e tem a loja azul. A loja azul, no caso, são os 3 primeiros graus maçons. A pessoa entra para a maçonaria, ela passa pelo grau de aprendiz, de companheiro e mestre maçom, que é o 3º grau. Aí ela vai escolher, no caso, se ela vai para o rito de York ou se ela vai para o rito escocês. No rito escocês, ela tem todos os restantes dos graus, do 40º grau até o 32º grau. Já no rito de York, ela é um pouco diferente a divisão. Não é primeiro e segundo grau, é de outra forma. Mas quando chega no 33º grau, a pessoa alcança o ápice, então, da maçonaria, o ápice do grau, o 33º grau. No livro aqui vai aí dizer que, na verdade, esse 33º grau não é o último grau da maçonaria. Ele tem mais graus acima dele. Só que esses graus são reservados para as pessoas escolhidas mesmo, São aquelas que realmente são escolhidas para conhecer o que mais tem da maçonaria, ok? Então a gente vê que tem duas divisões aqui, igual está aqui no livro. Esses vislumbres deveriam bastar para fazer um cristão fugir de dentro de uma loja maçônica. Muitos maçons estão sendo enganados escancaradamente pelos seus líderes. Albert Pike, como a gente já viu que o Albert Pike é uma pessoa respeitadíssima, na maçonaria, foi um grande, uma pessoa de preeminência muito grande da maçonaria, ok? E olha o que ele diz no livro dele. Os graus da loja azul estão apenas no pátio exterior ou pórticos do templo. Parte dos símbolos são apresentados lá para o iniciado, mas ele é intencionalmente desencaminhado por falsas interpretações. Não se planeja que ele os deva entender, mas planeja-se que ele imagine que os entenda. O próprio Albert Pike diz que as pessoas que são iniciadas na loja azul, nos primeiros graus da maçonaria, eles se defrontam, com partes dos símbolos ali que são apresentados a eles. E aí qual que é o objetivo? É que eles achem que estão entendendo o que realmente significa aqueles símbolos. Por quê? Porque os símbolos têm um significado para eles ali no início. Só que aqueles mesmos símbolos, à medida que a pessoa vai avançando nos graus e vai chegando mais ao topo, aqueles mesmos símbolos passam a ter outros significados. E esses outros significados são significados mais macabros, mais ocultos mesmo, mais ocultistas, ok? Então, é o que o Albert Pike está dizendo aqui.
Em outro, a loja azul é o pátio exterior. Isso mostra como a maçonaria é enganadora. O candidato do terceiro grau é informado que a loja do mestre maçom se encontra em um lugar que representa o infindável Sanctum Sanctorum, ou Santo dos Santos do Templo do Rei Salomão. Tem-se a impressão de que a loja representa o santuário interior do templo. Agora Albert Pike nos diz que estamos neste ponto, apenas na área externa. Isso é típico das sociedades secretas. Na hora que você pensa que lhe disseram tudo, abre-se uma nova caixa e um novo nível de segredos o aguarda. Novamente é utilizada a estratégia da isca. Essa é a verdade. As sociedades secretas, elas são assim. Elas têm uma revelação inicial. Depois daquela revelação inicial, para os que continuam, ela tem uma outra revelação, e à medida que você vai avançando dentro das sociedades secretas, por exemplo, a maçonaria, você passa a conhecer outras coisas que são escondidas aos iniciantes. É típico das sociedades secretas, né? Escondendo a verdade, os curiosos segredos da maçonaria nos níveis inferiores, apertos de mãos e palavras são apenas iscas projetadas para deixar os leigos abismados. Estes não são os verdadeiros segredos da maçonaria. Albert Pike ainda escreve, abre aspas, a maçonaria, como todas as religiões, todos os mistérios, o hermetismo e a alquimia, esconde os seus segredos de todos, exceto dos adeptos e sábios ou eleitos, e usa explicações falsas e interpretações erradas dos seus símbolos para desencaminhar os que apenas merecem ser desencaminhados. Oculta destes a verdade, que se chama de luz, e os leva para longe dela. A verdade não se destina aos que não são dignos ou são incapazes de recebê-la, ou aos que poderiam pervertê-la. Fecha aspas. Então, o próprio Albert Pike, que é considerado um dos maiores expoentes da maçonaria, ele deixa bem claro nos escritos dele que a maçonaria tem sim a intenção de esconder dos iniciados ali os verdadeiros significados dos símbolos, né? Então eles são defrontados, são apresentados a eles símbolos com um significado que na verdade não é o significado real. Com declarações como essas registradas, acessíveis a qualquer um, como um maçom sincero pode saber em quem acreditar. Todos os tipos de significados benignos são atribuídos aos instrumentos de trabalho do maçom nos graus mais baixos. Por exemplo, contam a ele o significado do esquadro e do compasso. Aí um caso o iniciado chega lá na maçonaria e é apresentado a ele o significado do esquadro e do compasso. O esquadro para tornar reta as nossas atitudes. O compasso para nos circunscrever e manter dentro das obrigações de toda a humanidade, e principalmente com um irmão maçom. Então ali o que acontece? Você tem aquele símbolo da maçonaria, que é o esquadro e o compasso, e aí é apresentado para o iniciado o significado desses dois símbolos, né? O esquadro e o compasso. O esquadro, que como diz aqui, o que é apresentado para ele, tem o significado de tornar retas nossas vidas, correto? Então o esquadro, conforme até na área mesmo de construção, o esquadro ele traz uma questão de retidão, de nível, né? De estabelecimento de padrão. Então ele tem significado aqui na maçonaria que é para tornar retas as nossas vidas. E o compasso, né? Aquele aparelhinho, aquele instrumento que a gente usa para uma perna dele a gente firma ela e a outra a gente faz o círculo, né? Então esse círculo do compasso, né? Ele traz uma noção aqui que é manter dentro das obrigações de toda a humanidade, manter um limite, né? Circunscrever um limite moral, no caso, e a maçonaria. Então, por exemplo, o iniciado chega na maçonaria, ele é apresentado esses dois símbolos, por exemplo, e apresentar para ele o significado. Então o cara fica, bacana, legal, o compasso vai traz um significado de retidão, e o esquadro traz um significado de retidão e o compasso traz um significado de limite moral, tal, bacana, tal. Só que, na verdade, esses dois símbolos, né, como o exemplo que nós estamos dando, têm outros significados. Contudo, se o candidato tomar tempo para ler alguns dos livros da biblioteca da sua loja, descobrirá alguns significados mais perturbadores.
Aqui o esquadro e o compasso estão relacionados com um ponto no interior do ciclo. O nível mais profundo do simbolismo é revelado por Albert Pike, que é um 33º grau, esse cara. Abre aspas para Albert Pike. O ponto inferior do círculo é um símbolo importante na maçonaria, mas tem sido depreciado na sua interpretação pelas leituras modernas, ocorridas nas lojas, de modo que o quanto antes o estudante da maçonaria esquecer essa interpretação, melhor será. O símbolo é, na verdade, algo belo, mas um tanto obscuro a antiga adoração ao sol, e nos apresenta pela primeira vez a uma de suas variações, conhecida pelos antigos como adoração do órgão sexual masculino. Fecha aspas. Em sua própria enciclopédia, o mesmo autor escreveu, Albert Pike, abre aspas, o órgão sexual masculino era esculpido por uma representação chamada de falo, e sua adoração se originou no Egito, nos ensinos ocultistas. Encontramos a origem remota do ponto no interior do ciclo, um antigo símbolo que foi primeiramente adotado pelos antigos adoradores do sol e incorporado no simbolismo da maçonaria. Fecha aspas. Agora vemos, que os principais símbolos da maçonaria, na verdade, representam os órgãos genitais humanos. Aprendemos no que é conhecida como maçonaria esotérica, que o esquadro é o símbolo do Lingam, um deus da bruxaria, e o compasso é o símbolo dos órgãos sexuais femininos, chamados de Ione ou Shakti, uma espécie de deusa pelos ocultistas. De modo que então o cristão maçom se encontra servindo na loja e adorando em um altar com símbolos dos órgãos sexuais masculinos e femininos, em meio a uma Bíblia aberta. Que blasfêmia! Acabará sendo destruído por falta de conhecimento. Raízes impuras? Consideremos a partir das palavras dos seus rituais e dos seus instrutores o próprio solo do qual brota a maçonaria. De acordo com o 3º grau, o primeiro maçom foi Tubal-Caim. Na Bíblia descobrimos que Tubal-Caim descende da linhagem amaldiçoada de Caim. O interessante é que, à luz da obsessão da maçonaria por assassinatos, o pai de Tubal-Caim, Lameque, foi a primeira pessoa a se vangloriar de um assassinato, em Gênesis 4, 23 e 24. Que belo lar para o fundador da maçonaria. Interessante, né? A gente viu aqui então o real significado dos dois símbolos ali, no caso o compasso e o esquadro, que são significados que remetem ao Egito Antigo, né? E no caso aqui nós aprendemos que o esquadro é o símbolo do Lingam, um deus da bruxaria, e o compasso é o símbolo dos órgãos sexuais femininos chamados de Ione ou Shakti, uma espécie de deusa pelos ocultistas. Então você vê que esses símbolos eles têm um significado ocultista, né, um significado maligno, e é o significado real. Quando foi adicionado à maçonaria, as mentes que adicionaram esses símbolos, eles trouxeram com esse significado real, que é escondido dos iniciados quando eles então iniciam, adentram ali na maçonaria. O significado real é ocultado deles e é apresentado um significado ali superficial. Correto? E a gente viu também que, de acordo com as próprias palavras dos rituais maçônicos, no caso dos instrutores dos rituais maçônicos, o primeiro maçom foi Tubal-Caim, ou seja, eles levam então até a leitura, o texto bíblico, para trazer uma noção de que a maçonaria é algo que permeia milênios, né? Então, parte lá do Gênesis, correto? Então, vamos dar uma continuada aqui. Deixa eu só dar um minutinho aqui que eu acho que eu achei. O interessante é que, à luz da obsessão da maçonaria, já li essa parte, né? Vou ler de novo. O interessante é que, à luz da obsessão da maçonaria por assassinatos, o pai de Tubal-Caim, Lameque,
Foi a primeira pessoa a se vangloriar de um assassinato. Que belo lar o fundador da maçonaria foi criado. Correto? Então, alguns maçons levam o início da maçonaria lá na Meque, né? Lá em Tubal-Caim. O próximo santo maçom mencionado é Nimrod. Olha só onde que foi parar a maçonaria. Nimrod, que é descrito por Mackay, que é outro grande pensador e erudito e maçom considerado da maçonaria, como um dos fundadores da maçonaria. Em Gênesis 10, do 8 ao 9, Nimrod é chamado de poderoso na terra e valente caçador diante do Senhor. Os comentaristas bíblicos geralmente identificam Nimrod como o fundador da Babilônia e o arquiteto da Torre de Babel. Isso certamente o qualifica como um maçom, mas não faz muito bem para a sua reputação. Os construtores da Torre de Babel, em Gênesis 11, 4, 5, 7 e 8, apresentam uma mentalidade maçônica orgulhosa e surpreendentemente moderna. Aí eu vou ler o texto aqui que está lá em Gênesis 11, 4, 5, 7 e 8. E disseram: edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 20. Desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entendam um a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. É óbvio que o Senhor não aprovou os planos de Nimrod. Essa foi a primeira tentativa do que hoje chamamos de globalização. O esforço para unir todas as pessoas sob um sistema religioso político único. Na Bíblia, a Babilônia representa o mal que se volta contra Jerusalém, a cidade de Deus. Nimrod ajudou a fundar a mãe de todas as seitas. A religião que surgiu em torno dele e da sua rainha, Semiramis, veio a se tornar o modelo básico de todas as seitas. Interessante, hein? Os ritos do Deus morto e ressuscitado, ou o rito do rei divino, formam um dos rituais que está na essência da bruxaria e de todas as seitas que abrangem a fertilidade. Nimrod foi morto e cortado em pedaços pelo seu avô, Ram. Ele e Semiramis se tornaram os primeiros de uma linhagem de casais de deusa mãe e Deus pai. Seu filho foi considerado supostamente a ressurreição do Deus pai. Várias trindades são vistas ao longo dos séculos, tais como Ísis, Osíris e Horus. E, infelizmente, também o culto que envolve Nossa Senhora e o menino Jesus no catolicismo. A ideia de um Deus assassinado que ressuscita dos mortos é um dos temas centrais de todos os cultos do ocultismo. De forma surpreendente, também é o mesmo núcleo central da maçonaria. Nimrod provavelmente é um dos 2 ou 3 homens mais malignos de todo o Antigo Testamento, e identificá-lo como um dos primeiros líderes da maçonaria não ajuda a melhorar o contexto espiritual da loja. O Templo de Salomão e o filho da viúva. O próximo marco significativo na história da maçonaria é o período da construção do Templo de Salomão. Esse evento serve como contexto para uma grande parte do ritual da loja. No entanto, não há identificações reais de que a maçonaria existisse nos dias de Salomão. De fato, a maioria dos historiadores maçônicos sérios trata como mito a lenda de que Salomão era um mestre maçom. Contudo, os maçons criaram uma incrível coletânea de personagens que compõem seus ritos. Dentre eles, o rei Salomão, Hiram, rei de Tiro, e Irã Abif, o filho da viúva. Todos os 3 são mencionados na Bíblia, apesar de que Irã Abif seja apenas uma nota de rodapé na construção do Templo de Salomão.
Irã Abif supostamente possuía a palavra do mestre, apesar de que a Bíblia apenas o identifica como um operário que trabalhou com os metais utilizados no templo. A história da maçonaria o faz parecer como o arquiteto de todo o templo. Para resumir a história, Irã é abordado por 3 agressores, Jubela, Jubilo e Jubelum. Cada um deles é companheiro, isto é, um maçom do 2º grau, que quer saber o segredo da palavra do mestre, pois o templo estava prestes a ser concluído. O primeiro agressor fere na garganta e Irã cambaleia pelo redor do templo e é atacado pelo segundo agressor no peito. Ele rodopia um pouco mais e então é acertado com um martelo na cabeça pelo terceiro agressor e cai morto. Os 3 criminosos colocam o corpo sob os pedregulhos do templo e depois o arrastam para fora da cidade, enterrando-o numa colina debaixo de uma árvore de acácia. Salomão e o rei Irã enviam um grupo de busca e o corpo é finalmente encontrado na colina do Monte Moriá. Então os 2 se dirigem até o local. Após todo o ritual realizado, Salomão toma a mão já em decomposição de Irã Abif como sendo a forte garra da pata do leão, que se torna a garra do mestre maçom, e retira o seu cadáver para fora do chão, aparentemente o ressuscitando, apesar de que isso nunca fica claro. Esse ato é o principal ritual de toda a maçonaria. A questão é que ele de fato jamais ocorreu. Toda a história da maçonaria segue então a partir da ressurreição de Irã. Supostamente, todos os segredos da maçonaria foram guardados até serem codificados pela loja mãe em 1717. Essa loja mãe é a fonte da maior parte das ordens maçônicas americanas de hoje, apesar de há outras formas de maçonaria. Esta é a origem da maçonaria, a história que ela escolheu escrever para si mesma. Como você pode ver, ela é construída tanto sobre personagens malvados da Bíblia, quanto sobre mitos criados a respeito de nobres heróis das Escrituras. Nada disso é um bom começo. Ok? Então a gente leu o capítulo 10, e aqui a gente percebeu o começo da história, então, né? A gente percebeu que os próprios autores maçônicos, como Albert Pike, Albert McKay, escreveram coisas para provar que os símbolos maçônicos têm 2 significados, o significado superficial que é apresentado para os iniciados e o significado verdadeiro, que é o que é realmente apresentado quando o maçom, a pessoa, se torna um grau muito elevado e ali é apresentado a ele. Mas como a gente viu antes, isso é quando a pessoa já está muito envolvida nesse meio, e ali para ela largar e voltar e deixar a maçonaria já se torna muito prejudicial, porque existem relacionamentos tanto financeiros, relacionamentos emocionais, né? Tem pessoas que encontram seus parceiros, né? Seu esposo, sua esposa, formam famílias ali. Então a pessoa está muito envolvida espiritualmente também, né? A mente da pessoa já está totalmente ali voltada para a questão da maçonaria. Então, quando é apresentado às pessoas os reais significados da maçonaria, dos símbolos, essas pessoas acabam não podendo recuar, porque já estão num nível muito avançado. Então a gente viu isso aí. Também a gente viu que a maçonaria ela tem uma ideia de início, né? Alguns maçons dão início a Tubal-Caim, que foi filho de Lameque, está lá em Gênesis. Depois veio Nimrod, o construtor da Torre de Babel, né? E a partir de Nimrod ali, muitas religiões se proliferaram, né? O paganismo se proliferou a partir desse personagem bíblico que foi Nimrod, e também depois eles apresentam como terceiro ali maçom o Irã Abif, né? E eles inventam uma história que ocorreu na construção do Templo de Salomão,
Irã Abif era o arquiteto do templo e ele, segundo o relato da maçonaria, ele tinha a palavra do mestre, né? A palavra que aquela pessoa que tivesse essa palavra, ela teria o poder, né? E a gente viu, não sei se a gente viu ou se a gente vai ver ainda o real significado, é a palavra de Deus, né? É o nome de Deus, um nome sagrado. E tendo o nome, aquele nome ali, a pessoa acreditava que se você soubesse o nome verdadeiro, o nome sagrado, você também se tornaria tal como o próprio Deus, porque você conheceria o segredo do poder do nome. Então, segundo o relato da maçonaria, esse Irã Abif, que é mencionado na Bíblia, mas de uma forma muito superficial, esse Irã Abif, ele assume na história da maçonaria um papel de principal agente ali, né? E ele então ele tem essa palavra e ele é abordado por 3 pessoas, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dessas 3 pessoas aqui. Jubela, acho que é isso mesmo. Jubela, Jubelo e Jubelum. Esses 3 estão pressionando ele para que ele fale esse segredo, esse nome, a palavra do mestre, a palavra poderosa. Ele se recusa, então esses 3 golpeiam ele. Um golpeia na garganta, o outro faz um golpe no peito e o outro faz um golpe na cabeça, dando uma martelada na cabeça, ele morre, né? Depois vem Salomão e vai tentar ressuscitá-lo, pega na mão dele, a mão dele, eles fazem, aí é onde que entra aquele símbolo da pata, da garra do leão, a forma como eles pegam um na mão do outro, né, que eles se comunicam através do aperto de mão, ali também tem ali início nessa ideia. Salomão pega ele ali daquele jeito, e segundo o relato da maçonaria, Salomão, ao levantar ele ressuscita. Esse relato ele é representado de forma teatral quando a pessoa entra na maçonaria. Então ela entra na maçonaria, ela passa pelo processo como se ela estivesse sendo atacada por esses 3 oponentes, Jubela, Jubelo e Jubelum. É um teatro que é feito ali. Pegam ele está vendado com um tipo de pano no rosto, tampando o seu rosto. Ele está praticamente seminu, então ele está numa posição totalmente exposta, de exposição. Então ele passa por esse processo, é um teatro que é feito. Eles pegam ele, fingem que deram uma pancada alguns relatos que eu já li, parece que eles dão uma pancada até realmente física forte. E aí, todo o processo dessa história que a gente contou, eles fazem ali uma interpretação teatral dele, que essa representação teatral significa todo esse processo que o Irã Abif passou, segundo a história da maçonaria, e ali esse é o ritual iniciático, no caso da pessoa que está entrando para a maçonaria, né? Ela passa por esse ritual, só não sei, consigo confirmar se é no primeiro, no segundo ou no terceiro grau que é feito esse ritual, ok? Depois eu posso confirmar a informação para não ficar falando sem saber. Então é isso aí, esse é o primeiro capítulo, desculpa, esse é o 10º capítulo do livro Maçonaria por trás da fachada de luz, ok?